você crê na cura que desafia a lógica? Fica comigo aqui até o final, porque Deus quer falar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a palavra de hoje é Lucas capítulo 8, versículo 40 a seguir, a história da filha de Jairo, que com certeza você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito dessa história, e hoje Deus preparou esse momento maravilhoso para poder falar com você. Jairo era príncipe de uma sinagoga. Jairo estava desenvolvendo uma função extremamente importante dentro da sinagoga e de repente você deve estar se perguntando assim: Jackson, eu não conheço muito bem a história, me explica um pouco para eu poder entender. O príncipe da sinagoga nada mais era do que um tipo de função pastoral que desenvolvia as atividades ali das liturgias de todos os cultos que aconteciam, e aí ele fazia uma troca de cargos frequentemente com seus colegas que também eram príncipes da sinagoga. A sinagoga era o local onde as pessoas se reuniam para tratar de reuniões importantes, fazer a educação das crianças e poder adorar a Deus quando eles faziam cultos para servir ao Senhor. Tratando-se desse cenário, Jairo faz parte de um grupo religioso que a todo tempo estava tentando prejudicar Jesus por causa da sua autoridade e de como Jesus havia se apresentado diante de toda a sociedade. Só que quando a gente olha para todo o contexto da vida de Jairo, para a vida de Jesus, para o que acontece na vida desses personagens, percebemos que a moça que estava enfrentando a sua situação tão difícil e delicada estava em casa. E aí o texto diz que Jairo saiu de casa, foi em direção ao local onde a multidão estava aguardando Jesus chegar de uma viagem, e quando ele se encontra com Jesus, ele se prostra aos pés e faz um pedido. E o pedido que Jairo faz é: Jesus, vai em casa, a minha filha está à beira da morte. Eu saí de casa, vim para a sinagoga, te encontrei, mas eu deixei a minha filha à beira da morte em casa. Quantas e quantas vezes você saiu de casa para resolver suas coisas e em casa você deixou um grande problema, não é verdade? Só que quando a gente olha para a vida de Jairo, aí existem algumas lições aqui que eu quero compartilhar junto com você. Jairo faz o pedido é para Jesus em sua casa, e o texto diz que quando ele faz essa petição, Jesus vai em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, entre a casa de Jairo e entre o lugar onde Jairo estava e a sua casa, nesse meio de caminho, uma moça que estava sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue, toca na orla do vestido de Jesus e ela recebe o seu milagre. Jesus abençoa a vida daquela mulher e dá sequência ao trajeto para ir à casa de Jairo. Só que quando ele estava no meio do caminho, indo na casa de Jairo, a Bíblia diz que neste percurso, versículo 49, e estando Jesus ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Alguém de dentro da casa de Jairo, que estava dentro da casa de Jairo, saiu correndo ao encontro dele para dizer que a sua filha já tinha morrido. A pergunta é: quem você tem deixado entrar na sua casa? Quem você tem dado acesso à sua casa? Quem você tem dado acesso a entrar no seu ambiente de intimidade? Porque se esse moço estava na casa de Jairo, junto com todos aqueles que estavam reunidos naquele determinado momento, é porque Jairo havia dado espaço para aquilo. Só que quem responde ao príncipe da sinagoga não é Jairo. O versículo de número 50 diz que Jesus ouviu a expressão que a sua filha já estava morta, Jesus ouviu a notícia e Jesus não deixa Jairo responder. A resposta que Jesus deu foi: não temas, crê somente e ela será salva. Naquele determinado momento, quando Jesus toma a frente da situação para poder falar com Jairo, aí a gente consegue entender que a sua guerra, quem vai guerrear por você, não é você. Eu sei que existem processos que são difíceis, delicados, complicados. Eu sei que existem processos que são extremamente complexos de serem vivenciados. Mas nessa guerra, quem vai guerrear por você é Deus. Nesse momento, quem vai pelejar por você é Deus. Nessa situação, quem vai resolver por você é Deus. Nessa porta fechada, quem vai abrir para você é Deus. Nessa enfermidade, quem vai trazer a cura é Deus. Se está tudo travado, quem vai destravar é Deus. Se está tudo de um jeito que você não esperava, quem vai desfazer tudo e fazer algo novo vai ser o teu Deus. Você não vai precisar fazer nada além de crer, confiar e descansar.
porque o controle de tudo sempre vai estar na palma da mão do teu Deus. Jesus libera uma palavra naquele exato momento e vai em direção à casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, Jesus não vai direto fazer o milagre, não. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Jesus tem a primeira ação: não vou deixar ninguém entrar. Não vou deixar ninguém entrar. Você já percebeu que quase todas as vezes que existe um grande público em uma determinada ocasião, que Jesus precisa fazer um milagre, Jesus remove daquele lugar? Ou Jesus manda a multidão sair, ou Jesus pega quem está no cenário e retira daquele ambiente. A Bíblia diz que havia um cego, que Jesus, ao invés de fazer o milagre na frente de todo mundo, separou ele da multidão e levou ele para o ambiente de intimidade. Por quê? Porque existem processos que são particular. Você e Deus e mais ninguém. Jesus mandou todo mundo sair. Quando todo mundo saiu, todo mundo estava chorando e pranteando. Aí o texto diz que Jesus liberou a palavra: não precisa chorar, não precisa prantear, não precisa se desesperar. Ela não está morta, ela está dormindo e descansando. Imediatamente todo mundo começou a rir do que Jesus havia dito. Tem gente que vai rir da tua situação. Tem gente que vai rir do seu processo pensando que é loucura da sua cabeça, achando que essa situação não vai mudar. O texto diz que além de não deixar todo mundo entrar, Jesus tirou todo mundo para fora. Porque existem processos que é só você e Deus e mais ninguém. Entrou na casa Jesus, o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Deus vai selecionar as pessoas que vai viver o milagre junto com você. Deus vai selecionar as pessoas que vão acessar o próximo nível junto com você. Deus vai fazer questão de selecionar pessoa por pessoa para você não se ferir mais, não se frustrar mais, não quebrar mais a cabeça com gente que não está na mesma aliança que Deus estabeleceu para você. E por isso que você precisa entender que quando algumas pessoas começarem a sumir, é Deus selecionando. Quando algumas pessoas começarem a ir embora, Deus está selecionando. Quando Deus começar a quebrar alguns contratos, é Deus selecionando. E quando Deus fechar algumas portas, é Deus selecionando. Quando isso acontecer, a sua ação é descansar e confiar, porque Ele sempre tem a melhor ação e o melhor milagre para você viver. Jairo estava dentro de casa e Jesus libera uma palavra dizendo: menina, ressuscita, levanta. E o espírito voltou e Jesus disse: vocês não vão dizer nada para ninguém, porque a melhor resposta que vocês vão dar é do milagre vivo, caminhando pelas ruas das cidades. E eu finalizo aqui para você dizendo: não precisa se justificar, não precisa correr atrás de ninguém, não precisa arregaçar as mangas para resolver do seu jeito, não precisa você querer fazer da sua forma, porque Jesus vai trazer a resposta que você precisa, e a resposta que você precisa vai chegar com milagre. Se você crê e recebe essa palavra, envie esse vídeo para 2 pessoas, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a nossa próxima reflexão.